boa noite, meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje eu estou aqui mais essa quinta-feira para continuar as nossas leituras, as nossas reflexões no livro de Provérbios, né? Livro que é muito rico, que tem muitas instruções, muitos provérbios de sabedoria, muitos ensinamentos sobre moral, sobre ética, sobre costumes, sobre comportamento, sobre justiça, sobre tanta coisa que nós precisamos para viver no nosso dia a dia. E é um dos livros, né, da Palavra de Deus que nos ajuda, né, a ter entendimento da sabedoria dos céus, ter conhecimento das revelações do Senhor para nós e nos ajuda a viver o nosso dia a dia, nosso cotidiano, a nossa vida aqui na Terra. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez no livro de Provérbios, no capítulo 19, e hoje nós encerraremos o capítulo 19, né? Nós faremos a leitura e as reflexões dos últimos 4 versos, que é do de 26 a 29. Então, convido você nesse momento, se você não tiver sua Bíblia, não tem problema, é só acompanhar comigo a leitura, a reflexão e as considerações de forma pausada, como nós temos feito. Então, vamos lá. Verso 26 do livro de Provérbios, capítulo 19, diz assim: O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é que ver envergonha e desonra. Provérbios, ali no seu capítulo 17, no verso 2, fala também, né, que o servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá a herança entre os irmãos. Provérbios também no capítulo, mas no 24, mais para frente, né, no 24, nos versos 15 e 16, diz ainda: Não armes ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O livro de Provérbios também no capítulo 10, verso 5, fala pra gente que o que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. E por último, ainda aqui no livro de Provérbios, no capítulo 13, no verso 5, diz que o justo, ele odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. E todos esses apanhados de versículos para fazer a gente refletir, né? Esse afligir, né? Aflige seu pai e envergonha, afugenta sua mãe. Se afligir, ele pode ser tomado no sentido de estragar, de privar de propriedade, de maltratar, né? E o afugentar a mãe é quando chega naquele ponto. Se a gente fosse refletir da seguinte forma, chega naquele ponto que o filho, por exemplo, leva a vida tão desavergonhada, tão maligna, que se torna insustentável, impossível para que uma mãe conviva no mesmo ambiente com ele, ou ainda que ele dilapida os meios, né, dos seus pais, a casa, as propriedades dos seus pais, até o ponto que os pais são expulsos de casa, né? Esse é um filho causador de vergonha e de desgraça. Então essa é uma advertência, né? Uma chamada que a palavra de Deus registra, e justamente dá todos esses versículos de complemento, justamente para que a gente tenha a compreensão de que a palavra de Deus não aprova, ela desaprova. Tanto é que em Provérbios 24, 15 e 16 ainda declara, né, que para não armar ciladas, que é um verso de referência desse mesmo versículo aqui que nós estamos falando hoje, que não arme cilada contra o justo, porque o justo ele pode cair 7 vezes, mas o ímpio ele vai tropeçar e ele não vai se levantar. Então é uma advertência, e é uma advertência para reflexão, justamente para a gente tomar atitudes em relação ao comportamento para que isso não aconteça. Então, se a gente entra em algum tipo de comportamento onde nós maltratamos ou privamos os nossos pais de propriedade, ou ainda nós afugentemos os nossos pais por conta do comportamento, ou ainda nós afugentemos os nossos pais por destruir tudo aquilo que eles construíram, isso é um filho, conforme a palavra de Deus, que causa vergonha e desgraça para a sua família. Então isso é o que a palavra de Deus entende, decide e define, né? Esse é o valor dos céus, que esse não é um bom filho, se assim o procede. O verso 27 diz assim: Cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares da palavra do conhecimento. Mais um de advertência, né? Cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares da palavra do conhecimento.
Porque é importante a gente colocar e manter em mente que assim, qualquer instrução que não seja a verdade, que não seja a palavra de verdade, não tem o objetivo de ajudar, tem o objetivo de induzir, de seduzir para um caminho de pecado, um caminho de erro, um caminho de sofrimento. Então, é uma primeira reflexão que a gente faz nesse verso, e como referência, como complemento, Provérbios capítulo 16, verso 22 fala, né? Que o entendimento para aqueles que o possuem é a fonte de vida, uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. E assim, né, a gente pode ter a compreensão e a certeza, né, de que ouvindo a instrução e guardando o conhecimento, buscando a sabedoria, buscando a execução do conhecimento, da prática da palavra da verdade, ela se torna uma fonte de vida dentro de nós. Mas aqueles que acolhem instruções de erro, acolhem instruções de iniquidade, acolhem instruções de maldade, de vantagem, assim ele tem um caminho de sofrimento, de pecado, de distanciamento cada vez mais do Senhor. Porque não é um comportamento, né? Não é uma atitude, não é uma intenção que está condizente com os valores dos céus, nem com os valores de alguém que quer agradar ao Senhor. Verso 28, do verso 28 do livro de Provérbios diz assim, do capítulo 19 do livro de Provérbios diz assim: a testemunha de Belial escarnece o juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Em Jó, capítulo 15, verso 16, fala que quanto mais abominável, corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água, quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a alma. E Jó também, capítulo 20, verso 12, fala: ainda que o mal lhe seja doce na boca e ele o esconda debaixo da sua língua. Jó, capítulo 34, verso 7, fala também que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, né? E aí, por que a gente está falando nesse sentido? E por que esse detalhamento ali no verso 28, né? Sobre a testemunha de Belial, sobre aquela que se coloca como zombadora da justiça, né? E por que a boca dos ímpios engole a iniquidade? Então, essa má testemunha que zomba do juízo, que zomba da justiça, né? Que se diverte, porque essa pessoa ela não tem nenhuma reverência a tudo que é ao lugar sagrado da justiça, ao lugar sagrado da verdade. Ela não tem prazer e nem alegria em observar a verdade e a justiça sendo executada, né? Então ela escarnece, ela zomba, ela ironiza como quem está se divertindo com uma brincadeira, né? E ela se alimenta de iniquidade com muito prazer e satisfação. Ela tem prazer, né, em não praticar a justiça. Ela tem prazer em viver uma vida cheia de vantagens, ainda que seja pelo sofrimento do outro. Ela tem prazer de viver uma vida aos olhos dela, dessa pessoa prazerosa, mas que é contrária, completamente o contrário aos valores de verdade, de justiça e de retidão, né? Verso 29 também começa a dar pra gente as seguintes instruções: preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Veja, versículo atrás de versículo nessa noite, nós falamos, né, sobre consequências, nós falamos sobre responsabilidade, nós falamos sobre o peso do valor dos céus, nós falamos sobre o cuidado com as instruções, né, a atenção às instruções para não se desviar do caminho do conhecimento e do entendimento. Nós falamos sobre os valores que são tudo aquilo que o céu reconhece, né, como bom, e aquilo que ele nos adverte para que a gente não realize porque não é bom. E aí no verso 29 é como se encerrasse esse apanhado que muito fala sobre caráter, muito fala sobre atitude, muito fala sobre retidão, sobre justiça. E veja, no verso 29 diz: preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. No livro de Provérbios ainda, no capítulo 19, mas ali no verso 28, eu te lembro que o ímpio escarnece do juízo e a boca dos perversos devora a iniquidade, mas numa outra versão. Por que isso? Porque é como se fosse a reflexão que a gente traz a
distribuição justa espécie. Não é porque o Senhor é um Senhor rancoroso. O Senhor Deus, ele não é um rancoroso, vingativo, né, que solta fogo pelas ventas e está pronto para fazer a conta de negativo e positivo com a vida das pessoas. Não é isso, mas é que a balança da justiça, ela é perfeita e por isso o Senhor é perfeito e a sua justiça é santa e perfeita. Então, todos aqueles que cometem diversas iniquidades, todos aqueles que rejeitam a palavra da verdade, todos aqueles que zombam da palavra da verdade, todos aqueles que zombam do Senhor, que blasfemam, enfim, todos aqueles que cometem diversos pecados, querendo cometer os pecados para chocar, para banalizar, para zombar, enfim, para escandalizar as pessoas, e muitas outras, né, e cometem violências, e cometem assassinatos, e cometem roubos, todos esses tentam se convencer de que há uma impunidade na Terra, né? Que há uma impunidade, que não necessariamente vai vir uma conta. Só que isso é uma promessa vã, porque não existe impunidade para sempre, né? E aí, assim, a reflexão que eu trago nessa noite é: desde a antiguidade estão sendo preparados julgamentos para eles, porque cada ação que eles fazem é um julgamento que está sendo preparado para eles, chamados consequências no Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela é reta e justa, assim como o nosso Senhor, Criador de todas as coisas, o é. É como se eu pudesse dar um exemplo, é como se fosse, por exemplo, uma testemunha, né, num tribunal, e ela interfere ali diretamente nas decisões da corte, por exemplo, né? Ela inverte os fatos, ela distorce as situações, ela inocenta os culpados para eles saírem ilesos e aí consegue culpar os inocentes para poder isentar alguém, porque se um sai isento, o outro tem que ser culpado, né? É assim também como uma testemunha falsa, né, que abre a boca para fazer zombaria da justiça, né, como uma pessoa perversa que busca, né, arruinar o próximo. Todas essas coisas são abomináveis ao Senhor, né? Essa testemunha falsa que levanta o falso testemunho para se zombar da justiça. Aquele que distorce todas as coisas para dar prejuízo a um que não é devido e para dar benefício a outro que muito menos é devido. Isso é abominável para o Senhor, e ainda que pareça por um momento, né, que não vai acontecer, acontece a punição dos maus. É inevitável a punição dos maus, é inevitável a balança da justiça pender, é inevitável que os julgamentos, né, que os mandamentos e que o juízo do Senhor não alcance aquele que está incorrendo com todos esses comportamentos e atitudes por escolha, por intenção e por prazer, né? Ainda que escapem do juízo humano, jamais escaparão do juízo de Deus. E isso não é uma expressão nessa noite aqui, eu digo para te fazer medo, até porque Ele é misericordioso. Se nós estivermos hoje no erro, nos arrependermos verdadeiramente e largarmos o erro, a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele acolhe, e o Senhor, Ele acolhe e concede a nova oportunidade, que é ser assim aquele que estava no erro se arrepender e buscar nele uma nova chance. Mas é uma segurança, não é para dar medo, é para te dar segurança nesta noite, de que todas as coisas, elas têm uma cobertura de justiça. Não há impunidade nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Então essa é uma palavra que não é para fazer medo, mas é para dar segurança ao seu coração nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade aqui, agradeço a tua companhia e, se assim o Senhor permitir, na próxima quinta-feira eu volto com o capítulo 20 do livro de Provérbios, mais algumas leituras e considerações e reflexões sobre aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Agradeço muito a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.